Pessoal, boa noite. Hoje eu vou explicar reações de síntese ou adição, tá? Eu peguei esse texto base para ficar mais fácil para você. Como o nome mesmo está falando, adição é somar. Então, por exemplo, quando você tem dois compostos A mais B, você vai somar, vai dar AB, tá? Você vai adicionar. Um exemplo básico é esse, ó. Eu peguei hidrogênio gasoso com nitrogênio gasoso e vai dar o quê? O gás amônia, tá? Então, eu somei hidrogênio mais nitrogênio e deu o gás amônia. Nem sempre acontece isso, mas muitas vezes sim, tá? Elas podem ser classificadas como síntese total, quando tudo que você tem vira um único elemento químico, né? Quando as substâncias são simples, ou seja, são formadas por um único elemento químico. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho magnésio, oxigênio e deu óxido de magnésio. Essa reação, pessoal, ela libera uma luz forte, tá? Quando estivermos juntos, eu posso mostrar para vocês, não sei se eu já mostrei, a queima do magnésio, né? São fitas de magnésio que você queima, então você coloca aí oxigênio na reação e vai dar o óxido de magnésio, né? Ela libera uma luz muito forte que é utilizada em flashes fotográficos, né? A gente fica com a hora que você pisca, assim, você ainda vê a luz, tá bom? E existe ainda, né, as reações de adição que são parciais, que ocorre com um ou mais reagentes, né, quando as substâncias são compostas. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, para vocês entenderem, né? Eu tenho, por exemplo, aqui HCl, que é o ácido clorídrico, e o gás amônia, né? Vai dar o quê? Cloreto de amônio, que é um vapor branco e denso, tá? Então, o que aconteceu? Não era só um elemento químico, era uma substância química, né? Que é um ácido com gás, vai dar um sal aqui, tá bom? Mas também adicionou, ok? Agora, nós vamos falar na decomposição. Decomposição ou análise é a quebra, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, é bem representado assim, ó. De 1, eu quebro esse 1 e vira 2. Normalmente, para quebrar, precisa de uma certa energia. Então, existe ou energia ou um calor, alguma coisa para quebrar, tá? Nós vamos mostrar um exemplo aqui do airbag, que é uma reação de decomposição, tá? Olha só, é isso aqui, ó. Eu tenho essa azida de sódio, que é o NaN3, tá? Então, o que acontece? Quando o automóvel sofre uma colisão, esses sensores, né, do para-choque transmitem uma faísca que causa essa rápida decomposição dessa substância. Então, vai criar o gás nitrogênio e o sódio, tá? Então, vai se decompor em duas coisas. O gás nitrogênio vai fazer a bolsa inflar, né? E esse sódio aqui, ele produz, junto com outro composto, mais gás nitrogênio, mas é o gás nitrogênio responsável pelo airbag dos carros. Mas percebam que esse composto, ele foi quebrado. A hora que quebrou, virou o gás e o sódio. Cuidado, porque não é só quebrar, fica Na e N3. Não, não existe N3. Você tem que formar os compostos certos. Existe o N2, que é o gás, e o sódio metálico sozinho. Percebam que, por isso que eu faço o balanceamento, tá bom? Existe aqui ainda, né, uma tabelinha que é o que a gente fala, ó, que você precisa, chama-se pirólise, quando você envolve o calor para quebrar, por exemplo, nitrato de cobre 2, né, que você quebra e forma esses dois compostos, tá? A fotólise, que envolve a luz, né? Por exemplo, a água oxigenada é uma fotólise, né? Isso aqui é a representação da luz. Quando a água oxigenada, nós até já falamos sobre isso, é o peróxido, quando ela fica exposta à luz, ela se decompõe.
Então, se você tem lá uma água oxigenada há muito tempo lá aberta, o que vai ter lá? Só água, porque o oxigênio foi tudo embora. Por isso que a água oxigenada é sempre em frascos opacos, tá? Porque ela sofre uma decomposição. E o último é a eletrólise, que é a eletricidade, que você, por exemplo, o sal de cozinha, né? Quando ele está fundido, né? Você consegue, através da eletricidade, quebrá-lo e virar sódio e cloro, tá? Então, esses 3 exemplos são reações de decomposição, mas sempre envolvendo um tipo de energia, como eu disse. Calor, luz ou eletricidade. Ok? Espero que vocês tenham entendido para poder fazer os exercícios.